Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Maricampo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa D'Anta, a Rádio FM em Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM em Nísia Floresta, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e da Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Como Cristo, bom pastor, edificas a igreja, tu podes tudo. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Nesse 22º domingo do tempo comum, em nossas liturgias é proclamado o Evangelho segundo Marcos. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano.
que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro. São elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse 22º domingo do tempo comum, o Evangelho de Marcos, proclamado em nossas liturgias, nos mostra Jesus confrontado pelos fariseus e escribas sobre o fato de seus discípulos não seguirem as tradições de purificação, como lavar as mãos antes das refeições. Deste modo, os interlocutores pretendiam prejudicar a credibilidade e a autoridade de Jesus como mestre, pois diziam: mas este mestre não deixa que os discípulos não cumpram as prescrições da tradição. Os fariseus consideravam essas tradições essenciais para a pureza religiosa. Jesus, porém, critica essa ênfase na observância externa da lei, dizendo que essas tradições humanas não devem substituir os mandamentos de Deus. Ele cita o profeta Isaías. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Com isso, Jesus reforça a mensagem do profeta Isaías de que essas práticas externas são vazias se não forem acompanhadas de um coração puro. Jesus ensina que não é o que entra no homem que o torna impuro, mas o que sai do coração, onde residem os maus pensamentos e as ações. O Evangelho nos traz um importante ensinamento sobre a verdadeira essência da fé cristã. Jesus é questionado pelos fariseus e escribas sobre a observância das tradições de purificação, mas sua resposta vai além das normas externas, convidando-nos a refletir sobre a pureza interior. Jesus não condena as tradições em si, mas alerta contra a sua absolutização, que pode afastar as pessoas do verdadeiro propósito da lei. Qual é o verdadeiro propósito da lei? É nos levar a amar a Deus e ao próximo. E a crítica de Jesus é dirigida àqueles que, como os fariseus, se apegam a preceitos humanos e rituais externos, mas se esquecem de cultivar um coração puro e uma vida alinhada com os mandamentos de Deus. A mensagem do Evangelho é explicitada também pelo apóstolo Tiago, o qual nos diz que a verdadeira religião, ou seja, a religião pura e sem mancha diante de Deus, é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. O Papa Francisco, em suas catequeses sobre este Evangelho segundo Marcos, enfatiza que a verdadeira religião, o homem religioso, a verdadeira religiosidade, não se resume à observância de rituais externos, mas deve refletir uma conversão interna do coração. O Papa adverte contra o perigo de uma religiosidade da aparência, onde se dá mais importância às tradições e às formalidades, aos ritos, do que o amor a Deus e ao próximo. Papa Francisco chama a atenção para o risco da hipocrisia, quando os rituais se tornam fim em si mesmos, sem a transformação genuína do coração. O Santo Padre enfatiza que para Jesus o que importa é o que vem do coração. Não são as práticas externas que nos tornam justos ou injustos, mas intenções e os desejos que nascem dentro de nós. O coração é o centro da vida espiritual. É nele que se decide a nossa resposta ao amor de Deus. Portanto, a verdadeira religião, como nos ensina o apóstolo Tiago, consiste em praticar a caridade e manter-se imaculado em relação ao mundo. O perigo da hipocrisia que Jesus nos adverte é justamente mostrar aquilo que não se é
E Jesus usa o termo hipocrisia para assim designar os fariseus. Os chama de hipócritas, os fariseus e os escribas, porque eles se preocupavam mais em parecer justos, bons diante dos olhos dos outros, do que em viver de acordo com a vontade de Deus. A hipocrisia é um perigo constante, também para nós, que muitas vezes podemos cair na tentação de cumprir as normas e tradições religiosas apenas para manter as aparências, mas sem uma verdadeira conversão do coração. Papa Francisco nos alerta que a fé autêntica não se baseia na observância externa de rituais, mas na transformação do coração, na transformação interior, que nos leva a amar a Deus e a servir ao próximo com grande sinceridade. Jesus, no Evangelho que nós escutamos, nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, a examinar o nosso coração. É do coração que saem os pensamentos e ações que podem nos afastar de Deus. Queremos verdadeiramente ser puros, precisamos começar por purificar o nosso interior, permitindo que a palavra de Deus transforme nossas vidas de dentro para fora. Ao nos aproximarmos de Cristo, nós somos chamados a uma fé que não se contenta com aparências, mas que busca autenticidade em nossa relação com Deus e com o próximo. Portanto, que possamos, como Maria, cultivar um coração puro e humilde, sempre aberto à vontade de Deus, e que a nossa vida de fé seja um testemunho vivo do amor de Cristo no mundo. Que nosso Senhor nos conceda a graça de vivermos a nossa fé com um coração sincero, livre de toda hipocrisia, que nós sejamos sempre guiados pelo amor a Deus e ao próximo. Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente. Este povo me honra apenas com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas o seu coração está longe de mim. Que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia sua língua, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto seu vizinho. Este povo me honra apenas com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas o seu coração está longe. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. O Papa Francisco, ao insistir na Laudato Si, no valor intrínseco de cada realidade, seja ela humana ou não, dentro da criação, ele supera o antropocentrismo característico do humanismo do iluminismo. O que é o antropocentrismo? É colocar o homem no centro. O humanismo do movimento iluminista moderno colocou o homem no centro da criação, como senhor, como sujeito. E assim o homem se entendeu como esse dominador da natureza, que utiliza a natureza para o seu próprio benefício de uma forma predatória.
Diferentemente do humanismo moderno, iluminista, que colocava o ser humano no centro absoluto do universo, o humanismo do Papa Francisco afirma que tudo está interligado no mundo. Com isso, o Papa reconhece a interdependência entre todas as criaturas e promove uma visão mais integrada e responsável de nossa presença no mundo. Tudo está interligado. Não é que existe eu, o sujeito, a pessoa, o ser humano, e a natureza fora de nós. Nós estamos todos muito interligados. O que ocorre na natureza nos afeta. E o que ocorre na vida humana afeta a natureza. Nos diz o Papa, tudo está interligado. Se o ser humano se declara autônomo da realidade e se constitui como dominador absoluto, desmorona-se a própria base da sua existência, porque em vez de realizar seu papel de colaborador de Deus na obra da criação, o homem se coloca no lugar de Deus. E deste modo ele acaba por provocar a revolta da natureza. Ao reconhecer a interdependência entre o ser humano e a criação, o Papa Francisco aponta para o que nós podemos chamar de eco-humanismo, o humanismo ligado à ecologia. E isso lhe permite denunciar as consequências de um antropocentrismo desenfreado, o homem no centro desligado da ecologia, desligado do meio ambiente, desligado da natureza, que desrespeita os limites ecológicos e leva a uma exploração irresponsável dos recursos naturais. Essa visão permite ao Papa criticar o paradigma tecnocrático da técnica, que vê a natureza apenas como um recurso a ser explorado. E assim o Papa insiste na necessidade de uma conversão ecológica, que reconheça o valor próprio de cada criatura e a interconexão de todos os elementos da criação. Nos afirma o Papa na Laudato Si, tudo está interligado. E isso nos convida a amadurecer uma espiritualidade da solidariedade global que brota do mistério da Trindade. Este novo humanismo é, portanto, um chamado à responsabilidade e a uma espiritualidade baseada não em uma consciência, uma espiritualidade, baseada em uma nova consciência do nosso papel como criadores, como cuidadores da criação e como parte de uma comunidade global interconectada. E isso não implica uma conversão ecológica, com uma mudança profunda no modo de vida, nos estilos de vida, nos padrões de consumo e nas relações com o meio ambiente e com os outros. E esse novo estilo de vida, austero e solidário, brota de uma conversão ecológica para enfrentar as crises climáticas e sociais, colocando o bem comum acima dos interesses econômicos e tecnológicos, a fim de construir um mundo mais justo, sustentável e humano, onde a economia e a política estejam a serviço da vida e da dignidade de todas as pessoas. Isso pressupõe uma ecologia integral, que vai além da simples preservação do meio ambiente e se estende ao cuidado com a vida humana em sua totalidade. Nos fala o Papa na Laudato Si. Mas hoje não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. Esse é o sentido humano da ecologia, centrado na ideia de que a relação entre o ser humano e o ambiente não pode ser entendida separadamente da relação com outros seres humanos e com Deus. O sentido humano da ecologia nos convida a integrar o cuidado com a criação com o cuidado pelas pessoas, promovendo uma abordagem holística que considera o meio ambiente, a justiça social
e o bem-estar humano como aspectos inseparáveis de uma mesma realidade. Na Laudate Deum, uma exortação apostólica do Papa Francisco, ele também reforça que este humanismo exige uma resposta urgente às crises ecológicas e sociais, enfatizando que o cuidado com o planeta é inseparável do cuidado com o homem, com a humanidade. Ele critica duramente a cultura do descarte e o consumismo exacerbado, que não apenas degradam o ambiente, mas também desumanizam as relações sociais, criando uma sociedade marcada pela indiferença e pela injustiça. O novo humanismo, assim, propõe uma visão onde o desenvolvimento sustentável e a justiça social caminham juntos, promovendo uma vida digna para todos. Ouça toda semana nesta emissora o programa Naquele que me fortalece com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. Oração, comentário do Evangelho e reflexões. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.